Tava pensando, né, sobre conversa, sobre diálogo, né? A gente tem a noção por conta da psicanálise o quanto isso é da ordem quase que do impossível, mas na prática eu acho que saber isso não muda tantas coisas. Eu, em muitos casos, continuo investindo no diálogo, né? Antes de começar, por exemplo, a gente teve um problema com a câmera, né? O Caveirinha vai e fala da solução de vamos dividir então. Aí eu falei, não, eu levo os tripés e vou tentar dar um outro jeito. Aí ele, pô, mas eu tô dando a solução. Aí eu falo pra ele, não, é porque essa solução não é viável pra mim, por isso eu pensei em outra solução. E enquanto eu tô no banheiro, ele fala, então, mano, vê aí, a gente divide. Algo se perde nisso. Como você vê essa situação? Cara, eu acho que diálogo é um puta desafio, né? Sempre foi e continuará sendo. E isso não é um problema só da polarização, da chamada polarização, né? Que as pessoas têm dificuldade de dialogar. O diálogo é realmente algo difícil. São duas subjetividades, duas fantasias, duas vidas, dois olhares. O que pode ser solução para um não é solução para o outro. E às vezes esse um tem dificuldade de enxergar que o que é a solução para ele não é a solução para o outro. E o outro também tem dificuldade de entender que para esse outro é a solução, dentro da lógica dele. Porque são lógicas distintas, né? Pô, pessoas diferentes, subjetividades diferentes, fantasias diferentes. Como é que você bota esses dois sujeitos aí para dialogar? Não, às vezes eu fico tentando entender na minha cabeça em muitos casos, para continuar amando, né? É muito doido, porque nesse caso, por exemplo, o caso específico que eu dei, né? Ele vai e traz uma solução, mas uma solução que vamos dividir a responsabilidade por algo, e aí eu vou e falo com ele. Essa solução para mim não é viável, não é nem por conta de dividir a responsabilidade, tanto que eu proponho assumir a responsabilidade por inteiro e dar conta. De alguma forma, né, eu sinto que, será que ele não escutou? Não é um não escutar propriamente, ou é um não escutar, ou é a forma que ele escuta. Será que tem algum processo dele? Porra, não, mano. Não, pô, eu quero ser parte disso na solução desse problema, né? Me implicar de alguma forma, então, e por isso ele reinveste. Isso é parte do enigma da linguagem também, né? Que é outra viagem assim sinistra. Tem uma galera que fala de comunicação não violenta. Eu também falo de CNV. Eu acho que tem coisas interessantes na CNV. O problema é que a proposta de comunicação não violenta, ela às vezes me parece trazer uma certa ingenuidade de achar que é possível você racionalizar e controlar todos os aspectos da linguagem. Sim. Pô, mas isso é impossível. A linguagem, ela tem uma coisa que escapa, que, sabe, você não controla. E tem uma dimensão de mistério, porque assim, como você pergunta, pô, mas o que estava na cabeça do outro? Será que ele não estava ouvindo? Não sei. Pode ser que ele não estivesse ouvindo. Pode ser que ele estava se sentindo culpado e queria insistir numa solução de divisão, porque aquilo amenizava a culpa que ele estava sentindo no momento. Pode ser algum interesse outro, que essa solução de rachar poderia favorecer uma outra coisa, que ele vai ter um ganho aí secundário para utilizar esse produto numa outro trabalho. Enfim, porra, a gente ficaria aqui, sabe? A pergunta é, mas o que está no outro? Essa é a pergunta, no fundo. O que está no outro? A gente não sabe, pô. Só tem uma maneira: a gente conversar com o outro. Diz aí, cara, o que você estava pensando naquele momento? Qual era o teu desejo? Por que você insistiu? Isso vai pedir diálogo, vai pedir escuta. E não quer dizer que o diálogo e a escuta vai resolver. Não necessariamente. Você pode ficar mais puto ainda com o que você vai ouvir, né? Não tem uma garantia de que não, vamos dialogar, vamos escutar que tudo vai ficar bem. Às vezes fica uma merda. Às vezes é ruim pra cacete.
E você acha que o diálogo tem um viés, né, de prática? Quanto mais se conversa, quanto mais se dialoga, fica melhor nisso? E porque eu pergunto, hoje em dia, né, e uma das balizas desse programa é também, de alguma forma, incentivar que as pessoas conversem mais, né? Um programa de pai para filho, né? Não está havendo mais conversa entre mãe e filho, né? Quando eu falo não há, é óbvio que eu estou colocando isso mais no sentido, fazendo uma certa comparação que pode estar sendo falha também, de repente nunca se tanto conversou, né? Enfim, mas eu acho que perdeu a qualidade disso, até porque as pessoas, né, geralmente quando alguém tem uma opinião contrária, elas não querem debater sobre isso, elas não querem conversar. Ou quando elas querem mais um tipo de embate, onde não se resolve nada, onde cada um apresenta o seu monólogo, mesmo que de frente para o outro, mas não tem diálogo, né? Então eu acho que essa escuta, para qual caminho ela está indo? Como que ela está funcionando? Quanto mais se dialoga, mais safo você fica, ou não necessariamente também? Eu acho, meu filho, que uma parte disso se perdeu e tem a ver também com toda essa coisa das redes sociais, do uso de smartphone, né? A galera está muito mais aqui, ó, do que propriamente olhando o outro, contemplando o rosto do outro, né? Ouvindo o que o outro está dizendo. Quando a pessoa para ouvir o que a outra pessoa está dizendo, ela não está ouvindo, ela está olhando para a pessoa, mas está assim, porra, como é que eu vou entrar para fuder esse cara? Porra, vou pegar ele direito agora, quer ver? Eu já tô... aquele argumento, puta, aquele bagulho que ele fez na semana passada, já tô aqui, ó, deixa ele só acabar de falar. Quando ele acabar de falar, o rau, arrebento com ele. Para responder, né? Exato, eu não tô escutando. Na verdade, eu tô te dando um tempo porque eu tô querendo lamber você assim que tu fechar a boca. Quando tu fecha a boca, eu falo, mas e na semana passada, quando você chegou e fez isso? Tá entendendo? E aí você, pô, mas eu acabei de falar aqui, mas eu não tô ouvindo o que você acabou de falar. Sim, enquanto você tá acabando de falar, né? Eu já tô aqui já maquinando como é que eu vou te dar uma cipoada. Vou lacrar. Agora eu vou lacrar, vou acabar contigo. Porra, se a gente tá preocupado em lacrar, em dar uma cipoada, em arrebentar, porra, não vai ter diálogo que sustente isso. Na verdade não é diálogo, é monólogo. Eu tô aqui comigo mesmo, entendeu? Eu tô aqui com o meu projeto de colonizar você, né, de te destruir, de arrebentar com o teu argumento, de mostrar que teu argumento é uma merda. Eu tô preocupado com isso. Eu não tô preocupado com o que você tá dizendo. Eu não tenho nenhuma empatia pelo que você tá me dizendo. Eu tô me fudendo porque você tá dizendo. Essa que é a verdade. Eu tô aqui pra lacrar. E geralmente esse tipo de pessoa também se assusta muito quando se depara com alguém que escuta. Eu já percebi isso em vários movimentos, de alguém falar algo pra mim e de certa forma ser uma crítica, e eu parar, pensar no que a pessoa falou e falar, pode ser, eu acho que tem muito disso, né? Eu sou um pouco assim mesmo, né? Mas também tem esse outro ponto. A pessoa fica tipo assim, como assim? Eu acho que as pessoas estão tão habituadas nesse embate onde ninguém se escuta, né? Um movimento mais catártico de se encontrar e colocar pra fora, mas que ao mesmo tempo também não resolve nada. E quem tem essa tendência, em geral, quando percebe que o outro porra, cara, não sei o que fazer, porque eu tô acostumado com a lógica do debate. Do debate no sentido da pessoa, né, não assumir, e a gente fica aqui. Ninguém assume nada e todo mundo joga o que tá guardado no balaio, né, das memórias. Então, quando o outro reconhece, aí primeiro tem, geralmente, que eu percebo, uma trava de tipo assim, porra, e o que eu faço agora? E depois volta. É isso mesmo. De tipo assim, calma, tu tá ganhando debate na cabeça da pessoa, né?
Só continua martelando, né? Mas geralmente tem esse primeiro choque, assim, de tipo assim, ih, caraca, o outro reconheceu, sabe aquela coisa, relação de casal, né? Pô, se a mulher reconhece que tá errado, caraca, ou se o cara reconhece que tá errado, tipo, cara, e agora? Não sei o que fazer, né? A minha estratégia de debate, de embate, de briga foi pro cacete, né? Na internet tem rodado muitos vídeos que eu paro sempre e olho, acho muito engraçado, que é justamente, mas geralmente tem uma questão sexista, né? Da mulher querendo brigar, né? E o cara não querendo brigar, mas geralmente os vídeos são tipo assim, a mulher chega, né? Mas poderia ser um cara, mas na internet é sempre a mulher. Porque aí entra também, como você falou, uma questão de sexismo, né? Um preconceito social, né? Um imaginário machista de que mulher é sempre a louca, mulher é sempre a histérica, e a histérica não no sentido psicanalítico, né? Mas no sentido do senso comum, é maluca, piroca na cabeça, fala merda pra caralho. Então isso entra também num viés que tem a ver com os preconceitos da nossa sociedade em relação à mulher. Porque às vezes é o homem, cara. E é muito Não, do com homem. certeza. Mas os vídeos até agora, se tiver, inclusive, manda pra gente assistir um pouco do homem nessa posição, né? Mas, em geral, é uma mulher que chega, ela... Pô, caramba, a louça tá não sei o que, e o caramba e tal, vai lá lavar. Aí o cara levanta, vai lavar, ela sai correndo e inventa uma outra coisa, né? Essa situação assim, meio que, pô, eu só queria brigar, sabe? Me dá o direito de brigar. Então, por isso, aí nesse momento do querer brigar, eu acho a escuta revolucionária. Nesse de você parar e ouvir o outro. Se ele deseja brigar, escuta isso. Deixa falar, até que ele fala, bom, falei. E por que você está assim? Mas não é fazer uma pergunta retórica, assim, vou fazer essa pergunta só porque eu quero foder ele na esquina. Sim. Não, mas é de fato ouvir o outro. Qual é a dor dele? Porque se ele está arrumando uma briga, querendo arrumar uma briga, tem alguma dor ali, porra. Dependendo de como essa pergunta for colocada, pode entrar no caminho tortuoso, né, meio que da comunicação violenta, e de uma certa forma você dizer que, tipo assim, tá desequilibrado, como se você for, e pode gerar mais briga, né? Sim, mas por isso que eu tô te falando, depende também qual é a maneira que você chega. Se você chega numa de boa mesmo, de coração aberto, fala, pô, percebi que tu tá chateado, houve alguma coisa, enfim, quer falar mais sobre isso e tal, ou de você falar, tá nervosa, hein? O que houve aí? Pô, sabe, Sim. eu acho que tem um tom. Não, né? claro. Tem um tom, tem uma maneira de você expressar. Mas isso é difícil. Eu tô lembrando da última DR, né? E é interessante trazer esse significante DR, porque já é visto como algo ruim, né? Discutir a relação, que eu acho que deveria ser visto como algo saudável. Mas já criou, se alguém fala, pô, acabei de vir de uma DR, é sinônimo que a pessoa tá fudida de cabeça, tá precisando conversar, ou quer tomar uma. Nunca como, pô, acabei de vir de uma DR, de tipo, porra, que bom, cara. Tá repaginando, né? A gente precisa a todo momento realmente dentro de uma relação rever os combinados e tal. Não, sempre é visto como uma coisa ruim, que já joga a conversa nesse lugar. Mas, enfim, lembrando dessa última DR que eu tive, e teve um processo dessa forma, né? A Natália, minha esposa, ela veio de uma forma falando de algo e embicando isso em outros assuntos, e eu não conseguia apenas escutar com essa sensibilidade, sabe? Porque eu também já estava com um monte de coisa que eu estava querendo dizer, né? Então, um primeiro momento, que foi até uma DR que terminou de uma forma que acredito eu que foi bacana, produtiva, mas até a gente começar a se escutar, demorou um tempo. E ok, tá tudo bem.
que demore o tempo que for preciso. Porque também... E aí, voltando à questão da comunicação não violenta, que tem coisas interessantes, mas pode ser uma puta armadilha. Que é a pessoa ficar presa à ideia de que precisamos fazer tudo isso de forma pacífica. Não, velho, às vezes explode mesmo. Porque às vezes o outro não tá bem, mas eu também não tô bem. Também tem uma porrada de questões aí. Meu dia foi uma merda. Sim, e aí a coisa explode mesmo. O outro já tá puto com alguma coisa e já jogou um bagulho. Você já tá estressado de outras paradas também que você viveu. Tu já meteu uma outra lambada. Não tá nem um pouquinho afim de escutar. Né? E o outro também não tá afim de escutar. Nenhum dos dois. E beleza, e acontece, explode e fala alguma merda e tal. Mas eu acho que a engenharia do amor e do diálogo pede que em algum momento se retome o fio da meada. A gente tenta conversar por amar? Eu acho que o amor é fundamental. Não só na conversa entre, no caso, marido, mulher, marido e marido, mulher com mulher, conversa pai e filho, enfim. Mas eu acho que do ponto de vista social, a gente só constrói uma democracia profunda, uma democracia deliberativa, se você tem por base o diálogo cívico entre as partes divergentes. Porque, é claro, nós vivemos numa sociedade plural. E numa sociedade plural, nem todo mundo é marxista. E beleza. Então você tem marxistas, você tem sociais-democratas, você tem liberais, gente de centro, centro-direita, gente mais à direita, mais radical à esquerda e tal. E isso é parte do pluralismo democrático. Né? De vez em quando você tem embates terríveis, e nesse sentido... eu acho que a tal da polarização ela é muito boa. Não acho que a polarização, como tem sido demonizada por aí, né? O Brasil está polarizado, isso é muito ruim. Não, acho que a polarização faz bem. Você precisa, às vezes, explicitar onde é que está a divergência. Eu sou isso aqui, o outro é outra coisa. Né? Sim. E aí nós somos polos diferentes. Eu não acho que tem aí alguma coisa ruim. Né? Desde que isso se dê num campo democrático, de disputa democrática. O que não dá é para alguém chegar e falar: porra, precisamos fuzilar essa petralhada. Aí não dá. Porra, aí não. Se a gente parte para o fuzilamento, aí nós perdemos completamente a capacidade de dialogar. E até a capacidade de nos confrontar democraticamente. O que eu estou querendo dizer com isso é que eu não acho que precisamos o tempo inteiro ter consenso. Nem na sociedade, nem nos casamentos, nem nas famílias. Sabe? A gente não precisa ter consenso o tempo todo. Porque às vezes o consenso pode estar ocultando alguma dissidência interna que está se sentindo oprimida. Sim, a se submeter a um certo consenso. Então, a sociedade ela é democrática e, para que a gente possa garantir essa democracia, é preciso ter espaço para o dissenso, para a divergência. Um espaço para falar: cara, você é assim, eu sou assado. Nesse ponto a gente não fecha. E ok, não precisamos fechar sempre uns com os outros. Né? Eu acho que isso ajuda. Tanto na sociedade quanto na família, quanto na relação conjugal. Tem uma coisa que você fala no primeiro episódio, eu estava escutando novamente no Spotify, e que eu acho que serve muito para tudo e exemplifica muito bem isso que você está falando sobre a pretensão da comunicação violenta, que é algo, tentando te parafrasear, uma coisa que a vida é um não todo, né? Algo assim. E eu acho que sim, a comunicação não violenta ela acaba pressupondo que existe uma forma de ser perfeito, de se entenderem,
né? De estarmos sempre em paz. Exato. Como se comunicando de determinada maneira, você reduz quase que a zero qualquer tipo de ruído e não entendimento, com empatia, com palavra fofa e tal, que é um erro. E no mundo virtual, né, eu sinto que, jogando aqui e chutando, se nessa conversa aqui, o que eu tô falando e o que você entende, vamos botar que se perde 30% da minha intenção, 50% da minha intenção, né? É algo que eu acho que já deu para todo mundo perceber com o WhatsApp, por exemplo, que é muito mais fácil esse mal entendido na comunicação. E cada vez mais a gente se comunica por WhatsApp, no começo por ligação. Mas você usou um significante muito bom, mal entendido. A linguagem é equívoca. A linguagem tem como base o mal entendido. Nunca eu vou entendê-lo plenamente. E você, mesmo sendo meu filho, você nunca irá me entender plenamente. Essa coisa de totalidade da compreensão, isso não existe. Há o ato falho na linguagem, o equívoco, o mal entendido que às vezes é bem entendido. É um ato falho que acerta. Né? Tem um mal entendido que é muito bem entendido. E isso é a coisa fascinante da linguagem. Né? Ela não é essa coisa toda certinha e que a gente controla certas regras e vamos ter o discursinho todo bonitinho, pacíficozinho, tranquilinho e vamos nos dar sempre bem e aí vamos poder depois falar. Eu já vi casais que falam assim: olha, eu tenho 10 anos de casado, nunca briguei no meu casamento. Eu suspeito que o casamento pode ser uma merda. Bem provável. Suspeito que pode ser uma merda. Alguém está sofrendo nessa história aí para não brigar. Porque eu acho que briga faz parte. Eu não estou falando violência. Não estou falando de violência aberta. Eu estou falando de briga, de desentendimento, de dissenso, de discordância. Eu diria que só tem como você não se desentender com quem você não conhece. Porque até com quem você acha que nunca se desentendeu, se você observar, se a gente parte desse lugar que a linguagem, né, ela tá calcada no mal entendido, até quando tu acha que foi entendido, muitas vezes você não foi entendido. Né? Certamente. Quantas vezes você já escreveu um texto? Eu já vi isso acontecer no Facebook, de você colocar um texto lá no Facebook, e aí depois você conversar comigo, a gente trocar ideia, e você falar da sua intenção com aquele texto, e várias pessoas entenderam de uma maneira totalmente outra, porque a gente não tem controle sobre os efeitos da linguagem. A linguagem, ela performa, ela tem um efeito que a gente não controla. Você falou A numa intenção, mas o outro coleguinha ali que te ouviu falou: porra, concordo contigo, Michel, sempre achei que era B. E tu fala: meu Deus, mas eu não falei B não. Pelo amor de Deus. Eu não falei B não, falei A. E o outro diz: não, mas porra, ficou maneiro o teu texto, eu entendi, é B. Eu tô contigo, concordo contigo que é B. E tu fala: caralho, mas era A que eu queria dizer. Os textos que as pessoas se apropriam de uma tal forma que vai no teu privado e pergunta se tipo, pô, mandou pra mim? Ou algo do tipo, sabe? De se apropriar mesmo. Não digo nem tipo, caiu bem pra mim nesse momento, mas já aconteceu várias vezes de pessoas perguntarem. Né, isso é típico da neurose, né? A neurose tem muito dessa coisa da pessoa bater o olho no Instagram ou no Facebook de um amigo, de uma amiga, de um parente e falar: ó, sei não, isso daqui postou pra mim. Tô assim, eu sei muito bem, eu conheço ele, eu conheço ela. Vou falar, e a pessoa, entendeu? Acha que é pra si. A minha mãe já veio me perguntar se o stories da Natália era pra mim, que eu não tinha nem visto.
Falei, caraca, mano, complicado, né? Mas tem algo que é interessante, que você falou isso, né, nessa perspectiva artista de literatura, música, né? Eu acho que todos os artistas passam por isso e já pressupõe uma cocriação, que toda obra é uma obra em aberto, que convida o público para ser coautor, né? Mas eu acho que no diálogo falta esse olhar. E por isso tem muitos problemas e embates nesse diálogo, porque eu acho que a gente não pressupõe isso, né? Eu lembro de, num passado, né, não tão recente, mas também não tão distante, de eu usar o clichê, né, de tipo assim, eu respondo pelo que eu falo, não pelo que o outro interpreta. E hoje eu vejo o quanto isso é uma burrice, né? E qual a burrice, né, ou um pouquinho de eufemismo, né, mas qual os estratagemas que não são captados por quem reproduz esse tipo de fala? O que essa pessoa não está pescando para falar isso, né? Eu respondo pelo que eu falo, não pelo que o outro entende. Olha, tem algo aí que eu acho que faz sentido, né? De fato, cada um de nós é responsável por aquilo que a gente fala, por aquilo que a gente escreve, inclusive pelos atos falhos da linguagem, tanto na escrita quanto na fala. É nosso. Responsabilidade não. Eu não sou responsável pela interpretação do outro. Porém, a maneira como o outro interpreta nos atinge. Porque nós não somos indivíduos isolados. A forma como o outro interpreta a minha fala, a forma como o outro interpreta o meu texto, a forma como o outro interpreta a minha canção, o meu samba, é claro que isso também me afeta. Todos nós nascemos e somos forjados a partir do outro. Sim. Né? E muitas vezes a maneira que você se coloca, é óbvio, eu não estou falando que essa frase é errada. Não, sem dúvida, eu tenho responsabilidade pelo que eu falo, não pelo que o outro interpreta. Mas eu acho que essa frase ela traz uma insensibilidade de perceber que, dependendo da forma que você fala, você pode gerar um maior ou menor entendimento do outro, né? Então, geralmente, e eu me percebi nisso, geralmente quando eu falava isso, é porque eu soltava ali uma bicuda na cara do cão, a famosa bicuda. Você, quantas vezes você falava que eu era sincericida na época que eu me orgulhava disso? Eu quase, eu tatuei sincericida. Eu não entendia a crítica que você, como pai, fazia a mim ao falar ali em forma até de brincadeira, mas o tom de seriedade que tinha nisso, sabe? E era algo que quase lancei a tatuagem no peito, sincericida, lancei favelado, né? Mas quase foi sincericida, porque eu achava bacana isso, é isso mesmo. Eu falo, e geralmente esse tipo de pessoa, né, que eu tô me consertando para ser cada vez menos, é o tipo de pessoa que fala, eu pago pelo que eu falo, não pelo que os outros interpretam, que sai soltando-lhe palavra à torta e à direita, sem perceber que a CNV pode ter um lado positivo, né? Então eu acho que é um pouco disso. Mas outra coisa que me chamou a atenção... Mas aí eu acho que você está falando também de algumas pessoas que têm um certo gozo em agredir. Sim. Que eu acho que aí rola também outras paradas nesse circuito, né? Gente que tem ali um gozo em escandalizar, né? Em chocar, em espizinhar, em humilhar, e aí goza com isso e sai com essa. Eu não sou responsável pela interpretação dos outros, né? Mas aí você pode perceber que pode rolar um gozo aí nessa história, entendeu? Com certeza. Aí tem um forró-bodó aí nesse negócio. Uma outra coisa que me chama muita atenção, eu já parei para pensar nisso, mas eu acho que a gente nunca conversou desse aspecto propriamente.
Como também é o gozo na norma. Eu tô falando isso para você e tô lembrando muitas vezes, eu como pai, e a gente teve várias discussões. Na tua adolescência, então, era clássico. Adolescência é a fase do capeta. E eu me lembro também que, por um lado, eu como pai, eu tinha um certo gozo, às vezes, com a norma, né? Minha preocupação era o tempo todo falar, Michel, tem limite, pô, Michel, não dá. Esse sincericídio você fode a si e todo mundo. Né? A sociedade tem norma, a sociedade tem lei. Né? É preciso, Michel, saber engolir um certo mal-estar, lidar com um certo mal-estar pra gente conviver em sociedade. Não dá pra sair metendo voadora na porra toda. Eu também, muito neurótico também, eu queria também forçar uma normatização na tua adolescência. E claro, isso tem a ver com o meu gozo e com meus sofrimentos também, certamente. Claro, e a gente já conversou o quanto, em alguns aspectos, foi primordial para eu estar vivo, em primeiro lugar. Mas quanto em vários momentos, a forma que eu interpretei isso me traz demônios até hoje, por isso eu tô aqui, trocando ideia contigo na frente, por trás das câmeras. Né? Algumas vezes você deve ter interpretado isso, e algumas com razão, né? Como algo muito autoritário, sim. Muito invasivo, muito... Sim, é verdade. Às vezes não, muitas vezes nós pais somos autoritários, invasivos e queremos gozar com os nossos filhos. Pô, demais. Mas eu acho que um bom elo pra gente fechar é pontuar uma situação que, assim, você escreve, eu escrevo também, né, a gente compõe, né, eu, de repente, nesse momento um pouco mais. Você escreve muito poema também, e, particularmente, o poema, a música, ela me remete a uma malandragem do artista, digamos assim, porque se a palavra, né, se a linguagem ela é um mal entendido e eu não chego ao objetivo que eu gostaria, com o poema em geral, com a música em geral, é você se utilizar dessa mesma palavra ilimitada, mas para tocar de uma maneira muito maior o outro, sabe? Então eu queria pontuar esse aspecto e tentar entender, porque, como eu vinha falando, eu acho que a gente nunca falou propriamente sobre esse aspecto, né? De tipo assim, caraca, mano, a música você usa de uma maneira simples, né? A palavra amor, não... As 4 letrinhas amor tá longe de amarrar o que é o amor. Até porque amor para cada pessoa vai ter um significado. E por isso a comunicação é um mal entendido. Mas o artista ele usa essas mesmas palavras limitadas para fazer uma junção diferente e tentar jogar isso em um outro lugar que transcenda a própria palavra. Eu também não sei, cara, mas eu sinto assim que a poesia, a música é uma forma de brincar com essa abertura da palavra, com esses vários sentidos, essa polissemia, e tentar fazer brincadeira com isso, tentar tocar o outro com isso. Porque quando você vai para a música, você vai para a poesia, você abre mais ainda as possibilidades de sentido, dependendo da maneira como você combina essas palavras e inventa frases ou versos, enfim. Ou até palavras, como várias. Você estava falando nisso, eu estava me lembrando aqui de uma entrevista do Milton Nascimento, quando ele estava comentando sobre uma música dele, eu acho que é dele e do Brant, que é uma música que a galera interpretou como uma música espírita. E saiu, inclusive, artigos, entre aspas, provando que a música era espírita. Né? Aquele que vai ficar naquela estação e tal. Tá vendo? Isso daí tem a ver com encarnação, a reencarnação, a morte e tal. E o Milton falou, olha, eu nunca pensei em espiritismo nessa música. Eu estava falando de uma estação de trem antiga que existia na cidade. Sim, né?
Agora, essa coautoria, né? Pois é, mas a galera pegou essa música como assim, cara, a música do espiritismo. Isso é o que mais tem, né? Entendeu? Isso é o que mais tem. E beleza, e o Milton gostou também. O Milton achou fantástico a maneira como as pessoas entenderam que aquela música é sobre o processo da desencarnação e o espírito volta para outra estação. E ele achou fantástico. Não tem coisas que eu vou pontuar duas, né? Mas se a gente for, Legião Urbana, Djavan, são muitos casos como esse. Mas tem um específico que me faz lembrar outro, né? Um específico é uma música do Revelação que me faz lembrar de Sambô, que tocava em tudo quanto é camelô, cantando Sunday Bloody Sunday. Sunday Bloody Sunday. Eu acho isso magnífico. E porque me rememora, voltando Revelação... Porque ficava alegre, uma música que é triste, uma música que fala de uma dor, que fala de um país dividido por uma luta de morte entre católicos e protestantes, né? É um domingo sangrento, que deveria ser o dia do Senhor. Quer dizer, é uma música que tem algo de trágico, né? E que Sim. acaba ganhando uma versão muito saltitante, né? E isso aconteceu com Revelação também, né? Na música Tá Escrito, que é, se eu não me engano, se alguém puder fala aí nos comentários, mas se eu não me engano, é de um cara que morava na 2 de fevereiro, o compositor fez pra ele. O cara morreu, entendeu? O cara se matou. Eu já não sei mais porque vivo a sofrer. Se eu nada fiz para merecer, te dei carinho, amor, em troca ganhei ingratidão, não sei porquê. E vai, vou-me embora agora, vou embora para outro planeta, na velocidade da luz, ou quem sabe de um cometa, eu vou solitário enfim. Onde a morte... Sobre suicídio. Sobre suicídio. E porra, mano, tu canta isso no pagode e pensa, vou embora. Pô, felizaço, né? Então é muito interessante. Mas enfim, eu acho que esse papo não tem fim, até porque um dos aspectos que a gente vem falando aqui é que as palavras elas não vão ser capazes de captar aquilo que está da ordem do... Não é cognoscível, né? Então, quando a gente fala de arte, de música, de sentimento, eu acho que um outro lugar desse mal entendido, mas um mesmo lugar, de certa forma, dentro do que a gente está debatendo, é que palavras nunca serão suficientes para expressar algo que é de outra ordem dos sentidos, né? Mas uma coisa que eu acho que ajuda, cara, ajuda muito em toda essa dificuldade que é o diálogo, mas ajuda muito você perguntar para a pessoa o que você quer dizer com isso. Então, o que acho que isso olha que coisa um pouco, fantástica. Entendeu? O que eu quis dizer era que o programa estava acabando. Não ficou claro para você? Não, para mim não. Ah, tá. Então, para você ver como eu quis dizer isso. O programa tá acabando. A gente tocou o incognoscível, onde então, palavras não são mais suficientes. Tchau. Valeu. Fechou.